Olá! Como vocês sabem, eu estou fazendo agora a lista das equações mais maneiras da física. E hoje temos isso aqui. Para quem não sabe o que é, eu vou dizer o seguinte. Inicialmente, isso aqui foi desenvolvido para resolver um problema matemático da física que tem a ver com a condução de calor. Mas essa técnica depois foi aplicada para muitas outras áreas, inclusive medidas espectroscópicas no nosso céu, que, por exemplo, são responsáveis pelo fato que a gente sabe que o universo expande e um monte mais de descobertas que a gente tinha. Também essa técnica que eu vou descrever aqui, essa equação, ela tem a ver com o jeito como a gente consegue escutar, resolver informações de áudio. Além disso, essa equação é importantíssima na mecânica quântica. Na verdade, a dualidade onda-partícula tem como consequências, além de muitas outras coisas, a incerteza de Heisenberg. Isso é essa lei famosa que você nunca pode saber com uma certeza de 100% a posição e a velocidade de uma partícula. Isso também vem dessa equação. Essa equação também é altamente importante para tecnologias que a gente usa hoje em dia, por exemplo, semicondutores, que obviamente também trabalham na base de mecânica quântica. Em geral, a análise de sinais significa tirar o ruído de sinais, também é feito usando essa equação. Também os nossos olhos, o nosso jeito como a gente pode criar imagens como a informação de ondas eletromagnéticas que entram no nosso olho, são descritas pela essa equação. Além disso, identificações de padrões dentro de dados aparentemente caóticos também usa essa equação. E finalmente, e na verdade de lá vem essa equação é altamente importante para resolver certos tipos de problemas na matemática, especificamente achar soluções para equações diferenciais. Então vocês conseguem ver essa equação, essa técnica, tem aplicações amplas em áreas diferentes. E com isso eu digo, bem-vindo a massagens cerebrais. Então vamos lá. A transformada de Fourier, assim se chama essa equação que essas duas equações que vocês conseguiram ver lá. Vamos ver de onde vem isso, depois vamos ver como ela foi deduzida e no fim eu vou explicar um pouquinho como ela é importante hoje em dia. No contexto histórico, essa vez a gente começa com astronomia. Aqui vocês podem ver uma ilustração do nosso sistema solar. Mas os gregos antigos, eles tinham uma ideia diferente. Eles acharam que a Terra fosse no meio do sistema solar e não o Sol. Então, se você olha para o Sol e as planetas vão em volta da perspectiva do Sol, os caminhos das planetas são quase círculos. Se você acha a Terra no centro, as coisas na verdade não circulam mais em volta da Terra. E você recebe um efeito um pouquinho diferente da nossa perspectiva. Mercúrio não circula realmente em forma de uma elipse em volta da gente. Então, isso já os gregos antigos entenderam, e eles explicaram isso com diagramas desse tipo. Aqui você consegue ver um círculo, e agora eles falaram que o planeta sempre vai em volta de um ponto que vai em volta desse círculo, assim. Isso foi a primeira vez que alguém combinou um movimento circular com outro movimento circular. E talvez vocês lembram, talvez vocês não lembram do ensino médio, como vocês aprenderam do seno e de cosseno. E isso vocês fizeram olhando para um círculo
e agora vocês tinham esse ponto no círculo e ele estava circulando, e assim você cria na projeção desse eixo essas ondas. Eles se chamam cosseno e seno. Agora, se você combina essas ondas, você não recebe mais uma onda clara. Se você agora faz isso como o sistema da planeta, você vai receber uma onda em cima de uma outra onda. E assim pode aparecer algo desse tipo aqui. Como isso aqui pode aparecer tem a ver com o fato como ondas se adicionam. Se você adiciona ondas e o comprimento dessas ondas é diferente, você recebe formas que são altamente não intuitivas. Se vocês olham para esse exemplo aqui, a curva embaixo já parece um pouco mais caótico do que as primeiras duas curvas, que parecem realmente como ondas bem definidas. Então, por que eu falo de tudo isso? Isso foi algo que foi conhecido. Os gregos antigos souberam isso e também, durante a época de iluminismo, as pessoas entenderam isso e continuaram a desenvolver. Isso foi também a época em qual a física realmente ficou analítica e as pessoas começaram a usar matemática dura para descrever a realidade. E uma dessas equações que saiu disso se chama a equação de calor. Aqui vocês conseguem ver a equação de calor unidimensional. A equação de calor é simplesmente o que acontece se você tem um sistema onde um ponto é muito quente e os outros estão frios. O que vai acontecer é que o calor vai se distribuir. E isso é descrito por uma equação diferencial, que é essa equação aqui. A equação diferencial ainda não dá realmente informações para a gente dá sim, mas relativamente pouco. O que a gente tem que fazer é achar uma solução que resolve essa equação. O T maiúsculo nessa equação é a temperatura. E a temperatura ela deve ser uma função em termos do tempo e em termos do espaço. E essa função você tem que achar. E isso foi absolutamente impossível no século XVIII. No século XVIII, ninguém tinha uma ideia como resolver essa equação. Mas o francês Joseph Fourier tentou achar soluções. E ele tinha uma aproximação bem interessante, em qual ele distinguiu entre propriedades diferentes da temperatura. Especificamente, ele falou que ele agora descreve a temperatura em forma dessas ondas que vocês viram antes, com frequências diferentes. Então, de uma certa maneira, ele simplesmente pegou muitas dessas ondas e botou em cima da outra. E isso foi uma ideia como resolver essa equação. Agora, isso ainda não era tudo. Um detalhe com isso foi que o matemático suíço Leonhard Euler, no século XVIII, já tinha desenvolvido um método como descrever essas ondas em termos de números complexos. Isso agora é algo que a maioria das pessoas não sabem. Mas números complexos são matematicamente extremamente simples. Eles talvez são um pouco difíceis para entender, porque eles são abstratos, mas matematicamente eles são super simples. E Leonhard Euler achou uma forma em como descrever essas ondas em termos de números complexos. E isso foi o que ajudou Joseph Fourier a achar uma solução para a equação de calor. Então vamos lá, vamos um pouquinho para essa dedução e o significado. Aqui podemos ver de novo a equação de calor. Então alfa é a condução térmica, a gente não importa, é algum número, pode ser 1 se você quiser. E isso aqui é a derivada em termos do tempo, isso é a segunda derivada em termos da posição.
Então, isso é como funcionam equações diferenciais, você sempre pega as derivadas, né? Então, ninguém conseguiu resolver essa equação. Mas, o que Fourier já sabia, é que qualquer soma de soluções de uma equação diferencial linear é também uma solução dessa equação. Então, ele sabia que se ele acha alguma forma de expressar soluções, ele pode também usar somas dessas. E ele pensava, talvez, uma boa ideia a somar esses números complexos no jeito como Euler escreveu eles. E a razão é bem simples, e aqueles que sabem um pouco de matemática sabem disso. A derivada de uma dessas funções, e elevado a x, é tão simples que isso vai facilitar tudo que ocorre depois. Então, assim, ele basicamente falou, então eu posso escrever isso como uma soma de funções complexas, que vocês conseguem ver aqui. E essas funções complexas, ele deduziu como determinar essas. Agora, para realmente fazer uma solução geral, você troca a soma por um integral. De novo, as pessoas que sabem de matemática, eles sabem que quando você tem uma função contínua, você troca uma soma por um integral, mesma coisa. E agora ele conseguiu achar soluções da equação de calor. Então, com uma transformada de Fourier, se torna extremamente fácil construir soluções para a equação de calor. Então, isso foi um sucesso grande. Mas isso não realmente é para que a gente conhece a transformada de Fourier hoje em dia. Eu tenho certeza que aqueles entre vocês que conhecem a transformada de Fourier, que conheceram antes desse vídeo, a maioria nem sabia que originalmente foi desenvolvido para resolver a equação de calor. Talvez, se eles são matemáticos, eles estão cientes que a transformada de Fourier dá uma técnica para resolver equações diferenciais. Uma ferramenta muito poderosa. E uma dessas equações diferenciais é uma equação que a gente já encontrou aqui nessa lista. E isso é a equação de Schrödinger. Então, a equação de Schrödinger tem como soluções, na verdade, só superposições de ondas harmônicas. Basicamente, funções da natureza de Fourier. Vocês lembram que a gente transformou no início essas ondas, que eram a frequência, para tempo, que seria agora tempo, simplesmente. Aqui é diferente. Aqui a gente tem agora o regime do espaço e o regime de K, que você pode imaginar como o comprimento de onda. Então, se isso aqui são as soluções para a equação de Schrödinger, isso implica a dualidade onda-partícula. Porque isso significa que agora você pode conectar a posição de uma partícula com um número de onda. E esse número de onda K se traduz para o momento. E de lá vem essa incerteza de Heisenberg. O meu professor de física, que me explicou a primeira vez a transformada de Fourier, ele chamou a incerteza de Heisenberg a incerteza de Fourier, porque ela vem da mecânica de ondas de Fourier. Fourier é uma das bases para a mecânica quântica. E assim tem um impacto enorme na física inteira. Eu tinha mencionado, semicondutores estão baseados nisso. Mas também todas as coisas de espectroscopia. Se você faz espectroscopia, a transformada de Fourier é o seu amigo. Então, a transformada de Fourier, quando é sobre a análise de dados e tudo isso, é a ferramenta mais poderosa que tem. E agora, o que significa isso? Por que essa coisa se chama transformada? Transformada significa que você transforme alguma grandeza física do regime de tempo, por exemplo, para o regime de frequência, ou de regime de espaço para o regime de momento.
São coisas bem similares. Então, geralmente você tem duas perspectivas. Aqui se chama time domain, o domínio do tempo, e frequency domain, o domínio da frequência. E pode agora ilustrar o que você tem das duas perspectivas. Um exemplo seria, eu posso fazer um gráfico em qual eu boto todas as posições de partículas nesse universo. Isso significa que seria um gráfico gigante, três-dimensional. Eu teria todas as posições de partículas, basicamente o nosso universo, num gráfico. E agora eu posso fazer uma transformada de Fourier, eu vou receber outro gráfico com todos os momentos, todas as velocidades, se você quiser, de todas as partículas do nosso universo. Que seria algo diferente. Mas seria a mesma coisa. A informação incluída seria a mesma, só de perspectivas diferentes. Agora, isso aqui parece muito como física dura, mas na verdade, hoje em dia, a análise de Fourier é algo absolutamente onipresente. Por exemplo, se você tem imagens, e dentro dessas imagens tem algum sinal indesejado, você pode usar hoje em dia qualquer programa de processamento de imagens para tirar essa informação. Então, como eu falei no início, também para som, se você quer tirar o ruído e tudo isso, para isso tudo, você pode usar a transformada de Fourier. Se você usa programas para trabalhar com som ou para trabalhar com imagens, lá dentro muitas vezes tem uma função que se chama FFT. Isso significa Fast Fourier Transformation. E essa Fast Fourier Transformation, transformação de Fourier rápida, ela é feita para te ajudar a tratar a sua imagem, o seu som e tudo isso. Então, a transformada de Fourier, ela está em todos os lugares. Isso foi o sexto mais legal equação da física, de acordo com o Carsten. E eu acho a transformada de Fourier absolutamente fantástica. Ela, com certeza, vai ser a coisa aqui que é mais potente e onipresente. Tem pessoas que usam a transformada de Fourier e nem sabem que é algo da física originalmente. Tem pessoas que usam como uma ferramenta na matemática, tem pessoas que usam para uma ferramenta para tratar certos tipos de dados, como imagens, som ou radiação eletromagnética do espaço. E tem pessoas que usam a transformada de Fourier na mecânica quântica, ou para ganhar um entendimento melhor da mecânica quântica. A importância da transformada de Fourier é absolutamente épica. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode dar um like, ou você pode seguir também o meu canal. E com isso eu digo até a próxima.